Então, passar para o Leonardo, seja bem-vindo mais uma vez e muito grata pela oportunidade que nos concede. Obrigado, Adriana. Bom, a satisfação está aqui com vocês, né? Poder compartilhar um pouco de informação que eu tenho aqui com vocês. Certamente, como eu costumo dizer quando eu falo para vocês aí do Cariri, né? Vocês têm muito mais informação do que eu. Eu não sou do Cariri, eu sou daqui do litoral mesmo. Também não sou paraibano, né? Mas sou criado, assim, sou desde pequeno que eu moro aqui na Paraíba, então me considero paraibano, né? Mas sempre aqui no litoral. E digamos assim, me arrisquei, né? Me atrevi a ir para o Cariri para começar a pesquisar e encontrei uma área muito interessante de estudo, né? E com pessoas também muito agradáveis, muito receptivas, né? E com muito conhecimento também para a gente trocar. Então, foi muito, esses anos que eu tenho passado aí pelo Cariri, tem sido de muito aprendizado para mim, principalmente, né? E aí, no final das contas, é uma honra, né? A gente poder compartilhar um pouco do que a gente foi coletando de informação aí para vocês, de forma que essas informações possam ser úteis, né? E vocês possam traduzir essas informações aí no dia a dia de vocês e na atividade que vocês desempenhem, né? Eu acredito que a maior parte deve ser de professores, mas também em atividades de extensão agrícola, se for o caso, de turismo, né? Acho que essas informações podem ser úteis. O tempo não é muito longo, né? Então, eu resolvi fazer um breve relato, assim, breve retrospecto do Cariri, um breve, entre aspas, né, retrospecto do Cariri, e mostrar algumas possibilidades de uso da geodiversidade, né, para vocês aí, enquanto professores e tal. Como a Adriana falou, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, tá? Meu campus não é o campus 1 aqui em João Pessoa, é o campus Litoral Norte, fica no município de Rio Tinto, né, no Litoral Norte. E aí eu dou aula no curso de Ecologia, lá no bacharelado em Ecologia, né? Mas como ela falou, a minha formação, minha base, né, é mais nas geociências. Então, no caso, eu sou formado em Geografia e em Geoprocessamento pelo IFPB, né? E recentemente eu terminei meu doutorado, acho que no começo do ano passado eu terminei meu doutorado, defendi o doutorado, e o tema foi justamente esse, né? As possibilidades de uso da geodiversidade do Cariri paraibano, né? E aí, assim, eu não vou, muitos detalhes lá do que a gente falou na tese, tá? Eu não vou entrar aqui porque iria estender demais e acho que não ia ser muito produtivo, tá? Eu vou dividir aqui a apresentação em basicamente três partes. Uma breve introdução para como esse termo geodiversidade talvez não seja de conhecimento ou da prática de vocês, né, cotidiana. Eu resolvi fazer uma breve apresentação sobre o que é geodiversidade para que a gente possa desenvolver, né, a ideia no restante do tempo, tá, do nosso encontro. Então, brevemente, eu vou falar sobre o que é geodiversidade e depois eu vou me ater um tempinho a fazer alguns recortes, né, que são interessantes, do meu ponto de vista, pelo menos, né, são interessantes em relação ao que hoje é o Cariri paraibano, né, do ponto de vista desse meio físico, dessa geodiversidade. E por fim, eu vou dar alguns exemplos assim, como o público era, imaginei, maior de professores, né, então eu coloquei assim algumas disciplinas, né, e alguns exemplos de uso de conteúdos, né, de interação entre disciplinas e esses conteúdos da geodiversidade, tá? Então, eu coloquei poucos exemplos para também não ficar muito extenso, tá? Essa questão do turismo, Adriano, eu não me aprofundei aqui na apresentação porque eu não sabia que o pessoal também estava enveredando para o lado do turismo, né? Mas aí, se for o caso, se você precisar em alguma outra oportunidade, eu posso, de repente, fazer uma apresentação mais focada no geoturismo, tá? Para a turma. Maravilha. Então, eu preferi focar, certo? Eu preferi focar agora na geodiversidade, realmente, assim, o que é a geodiversidade e alguns exemplos de uso, tá? Então, aqui, para a gente não se estender, para que eu não me estenda demais, né? Já tem meu contato aqui, né? Por e-mail, se vocês quiserem, fique à vontade para fazer contato por e-mail. Esse aqui é o Instagram do meu grupo de pesquisa, tá? Então, a gente sempre divulga informações por lá, Geodiversidade PB. A gente gerencia alguns outros perfis, mas esse é o perfil oficial do nosso grupo de pesquisa aqui na UFPB. Tá? Aí vocês fiquem à vontade para seguir, se for o caso, e para manter contato, se desejarem, né? A gente tem um canal, depois eu vou até mandar um link de um arquivo para vocês,
A gente tem um canal também no YouTube com esse mesmo nome, tá? Geodiversidade PB. E aí tem vídeos de palestras, de cursos e tal. Se vocês quiserem, vocês podem acessar. Seria uma honra, né? Vocês, com os alunos de vocês. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou colocar aqui são né? Ensino, e tal, o termo geodiversidade. Ainda com essa palavra. A gente está muito acostumado com a palavra biodiversidade, né? Que é o conjunto de todos os seres vivos, né? Plantas e animais que existem no planeta Terra, né? A biodiversidade. A geodiversidade, ela é um conceito muito parecido com biodiversidade, né? Só que levando para os aspectos do meio físico do nosso planeta. Né? Então, o que seria a geodiversidade? Seriam todos os elementos, digamos assim, não vivos da Terra. E aí alguns... Deixa eu até trocar aqui, colocar uma canetinha para dar uns rabiscos aqui. Alguns exemplos dessa geodiversidade seriam, né, elementos como rochas, como minerais, os solos, a água, os fósseis, né, que vocês bem conhecem aí no Cariri, tem uma quantidade muito grande de fósseis, principalmente a megafauna, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E todos esses processos, né, que dão origem a esses elementos, tá? Que dão origem e transformam esses elementos. Então, processos erosivos, ciclo hidrológico, ciclo das rochas, né? Todos esses elementos e todos esses processos, eles compõem esse conjunto, né, que recebeu esse nome geodiversidade, tá? Então, a gente sempre trabalhou com vocês, né, que são da geografia, professores de geografia, sempre trabalharam com esses conteúdos, né? Só que provavelmente não chamavam com essa palavra, geodiversidade, né? Trabalhavam ali meio abiótico, natureza abiótica, meio físico, né? Geralmente a gente utilizava esses termos. E agora a gente está preferindo utilizar o nome geodiversidade para diversidade de elementos, né? Nessas fotos aqui, a gente tem algum desses elementos, né? Tipo rochas, minerais, grãos, né, de areia vistos em microscópio, rochas que sofreram dobramento, né? Então, se deformaram, marcas em leitos de rio, né? Provocada pela variação de maré, pelo sobe e desce da maré. Esse aqui, acho que é muito conhecido de vocês ali em Queimadas, né? A Pedra do Touro ali em Queimadas. Não sei se tem alguém do Congo aqui, né? Serra da Engabelada aqui no Congo, tá? Então, eu busquei alguns exemplos aí do Cariri já para ilustrar. Então, formas de relevo, tipos de rocha, tipos de minerais, tal, vão compor o que a gente chama de geodiversidade. Tá? E é interessante esse tema da geodiversidade, porque ele passa muito batido por muita gente. Tá? E só que é uma coisa que está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano, né? Está ao nosso redor, e a gente convive e interage com essa geodiversidade a todo momento. Tá? Seja com os instrumentos que a gente utiliza, né? Computador, celular, né, repleto de elementos da geodiversidade para a fabricação desses produtos, vidro, tijolo, cimento, né, tudo isso que está ao nosso redor é constituído por elementos da geodiversidade. Aí eu trouxe uma curiosidade aqui para a gente iniciar, que assim, essa geodiversidade ela está tão ligada, né, com o ser humano, que até o nome de vários municípios do Brasil, vou colocar do Brasil, né, e trouxe exemplos da Paraíba, tem a ver com geodiversidade. Tá? Aí eu pensei alguns, tá? Mas aí no Cariri, por exemplo, tem Alcantil ainda, né? Que é Cariri, também poderia entrar nessa lista, né? Aí eu coloquei aí Boqueirão, Campina Grande. Boqueirão é aquela feição, né, do relevo que foi barrada ali para a construção do açude. Campina Grande, a palavra campina, né? É uma feição do relevo, né? Uma área alta e plana, né? Itapororoca tem a ver com esse prefixo ita, né? Tem a ver com rochas da linguagem indígena. Baía da Traição, uma feição litorânea. Cabedelo, que significa restinga, né? Então, você vê, tem vários... Alcantil é uma área elevada também, salvo engano, uma área de relevo elevado, uma posição mais elevada, né? Então, veja, a gente tem vários municípios no estado que até a nomenclatura deles tem a ver, Ouro Velho, Prata, né? Que são aí também na região, tem a ver com elementos da geodiversidade. Tá? Serra Branca, isso mesmo,
Luciano, eu não terminei não colocando aí nessa lista, mas Serra Branca é muito bem lembrado, né? Então, você vê, a geodiversidade, ela está intrinsecamente ligada à nossa cultura, ao nosso dia a dia. E muitas vezes a gente passa batido, né? Como eu já falei, a gente passa batido. Imagina quantas pessoas que moram em Boqueirão, por exemplo, que moram em Alcantil, e que não sabe o significado dessa palavra, né? De onde veio o nome do seu município, né? Então, acho que a gente, até como professor, poderia começar a trabalhar até essas questões, né? Então, seria um nível mais básico, assim, né, da introdução dessa geodiversidade no cotidiano de vocês, né? Aí nas aulas, né? É, e que reforçaria a identidade das pessoas, né, com o seu próprio lugar, porque aí reforça essa ideia, né, uma curiosidade, né, que esses estudantes, por exemplo, eles poderiam levar para frente, né, para outras pessoas, tá? E atrair atenção para o seu município. Bom, aí eu fiz esse apanhadozinho aí breve, né, mas tem muitos outros, como eu já falei, tá? Que tem essa característica. É importante a gente destacar que esses elementos da geodiversidade, eles têm um conjunto de valores que os tornam únicos, tá? E, em geral, a gente trabalha com esses valores, tá? Esses 6 valores, que seria o valor científico, que é aquele do entendimento, né, da história da Terra. Então, por exemplo, rochas que representam um momento específico da evolução do planeta Terra. O valor educativo, né, muito comum, por exemplo, nas aulas de campo, e o Luciano já deve ter feito muita aula de campo, a professora Adriana, né, com certeza deve se utilizar muito desse recurso das atividades de campo com os alunos da universidade, né. Então, esses elementos da geodiversidade que estão ao ar livre, digamos assim, eles são laboratórios, né, laboratórios de ensino, não só de pesquisa, né, mas também de ensino, tá? E que eles podem ser, e já são utilizados, mas acho que poderiam ser muito mais utilizados, especialmente por vocês, né? Porque eu imagino que a proximidade de vocês com esses elementos, com esses locais de geodiversidade expressiva, é muito grande a proximidade, né? Então, assim, às vezes vocês com pouco deslocamento, com 1 quilômetro, 2 quilômetros, vocês chegam a um local desse, que tem características interessantes, né? Ao redor das escolas rurais, com certeza você vai ter esses exemplos. Aqui em área urbana é mais difícil, né, para a gente ver isso. Então, um grande centro, ou um centro maior como Campina Grande ou João Pessoa. Campina Grande ainda é bem favorecido, né? João Pessoa já fica um pouco mais difícil, que a gente tem mais as feições litorâneas. Mas para vocês não, né? Acho que aí vocês têm uma diversidade muito grande e um acesso também muito grande a esses locais que poderiam ser mais utilizados aí, inclusive, nessas aulas de campo. E aí, mais para frente, eu vou voltar a essa história do campo, né, para dar alguns exemplos de aplicação nas disciplinas. Um outro valor muito utilizado é o estético, né, principalmente pelo lado do turismo, pelo campo do turismo, né. Quem vai viajar para conhecer algum local, ele muitas vezes é atraído por algo curioso, né, essa foto aqui chama Pedra da Caveira, lá em Araruna, né, porque essa feição aqui, vista nessa posição, dá uma impressão de que é uma caveira, tá? Isso pode se tornar algo curioso e atrair os olhares, né, das pessoas para o local. E aí, o que acontece? Isso pode ser utilizado como um gancho, né, para o aprendizado. Quando as pessoas chegarem naquele local, você pode ter um guia bem formado, com informações, ou um condutor de turismo, né? Ou mesmo os professores que estiverem fazendo aula de campo, aí explicam que tipo de rocha é aquela, por que essa feição se transforma, né? É gerada no ambiente, tá? Então, essas seriam algumas possibilidades aí de gancho para o valor estético. O valor econômico, ele é inegável e é muito, muito fácil da gente entender, né? Principalmente pelas atividades de mineração, tá? Tá no dia a dia, nos telejornais, tudo, né? Então, o ser humano não seria o que ele é hoje, né? A sociedade humana não seria o que é hoje, sem a atividade de mineração, né? Sem extração de elementos da geodiversidade para as mais diversas finalidades. Um valor muito interessante é o valor funcional, que certamente vocês conhecem e já se aproveitaram deles, né? Em algum momento, por exemplo, a formação de tanques, né? Em lajedos, para armazenamento de água e para uso, para consumo animal, ou para, não sei, até uso humano, né? Numa seca um pouco mais pesada, né? Tem gente que usa para lavar roupa, né? Termina formando esses tanques para lavar roupa e tal. A criançada para brincar também, né?
Então, o valor funcional seria aquele valor que a geodiversidade tem no local, né? Sem que você precise retirar, tipo na mineração, né? Na mineração, você tira o material e leva embora. Esse valor funcional não, você utiliza a geodiversidade com ela lá no local. Tá? E um valor também muito comum, né, na geodiversidade seria esse valor cultural, né? Que é justamente aquela associação entre as sociedades humanas e os elementos da geodiversidade. No caso da gente aqui, um exemplo mais claro, né, dessa associação, ou um deles, né, seria a presença dos sítios arqueológicos, né, então de pinturas, de gravuras rupestres, né, que atribuem um valor cultural a esses locais onde você tem essas características de geodiversidade mais relevantes, tá? Então, você vê o seguinte, a geodiversidade ela está ao nosso redor a todo momento e ela tem um conjunto de valores, né, que devem ser conhecidos, exaltados, né, para que a gente possa fazer um bom uso desses elementos, né? E um uso daquela, usar a expressão mais conhecida, um uso sustentável, de modo que a gente não degrade, né? Não extermine, digamos assim, destrua feições que podem ser muito importantes do ponto de vista do turismo, da educação, da pesquisa científica, tá? Então, é interessante que vocês tenham isso sempre em mente, tá? Não é só a biodiversidade que é frágil, a geodiversidade também é, tá? E a gente costuma, inclusive, fazer um contraponto, né? Porque, por exemplo, uma árvore, não que eu diga que você pode cortar uma árvore, deva sair cortando árvores, né? Mas uma árvore, se você cortar, ela pode ter a possibilidade de rebrotar, né? Mas uma feição como essas, por exemplo, essa pedra da caveira, se você quebrar uma feição dessa, não tem como você criar uma outra dela, né? Os fósseis que vocês têm aí na região, se eles se perderem, imagina quanto tempo leva para se formar um fóssil, né? Então, são recursos, né, esses elementos da geodiversidade, que são não renováveis. Inclusive, é um conceito que vocês trabalham muito em sala de aula, né? Quando vão trabalhar com os recursos naturais, aquela divisão entre recursos renováveis e não renováveis, tá? Quase todos os elementos da geodiversidade, eles entram nessa categoria dos não renováveis. E daí a importância de a gente ter mais cuidado ainda com eles. Porque uma vez que tenha perdido, perdeu para sempre, pode-se dizer. Você pode ter até uma outra pedra da caveira em algum outro lugar, mas com essas mesmas características que tem lá em Araruna, por exemplo, você não vai ter nunca, né? Eu cito até um exemplo da Pedra da Boca, né? A gente tem uma aqui, mas tem um outro afloramento de rocha que é muito semelhante a ele na Bahia, né? Tipo uma outra Pedra da Boca lá na Bahia, né? Na Bahia, Bahia mesmo, no estado da Bahia. Mas nunca é igual, tá? Nunca vai ser igual, né? Então, isso faz com que a gente abra mais os olhos, né? Força que a gente abra mais os olhos para os cuidados com esses elementos da geodiversidade, tá? E aqui eu destaquei alguns dos principais impactos negativos, no caso, né? Sobre esses elementos, tá? Como eu falei, eu não vou consumir muito tempo da apresentação com isso, porque não é bem o foco, mas eu acho que é interessante, já que vocês vão fazer uso, né? Já fazem e vão fazer mais uso ainda desses conteúdos em sala de aula, em atividades de campo, acho que é interessante reforçar algumas dessas pressões, porque às vezes também até passa um pouco batido, né? A gente se descuida um pouco de algumas delas, tá? Então, a primeira e mais gritante pressão realmente vai ser a mineração. Por quê? Porque a mineração é uma atividade que, por característica dela, né, envolve a retirada do produto, né, do bem, do local onde ele está para um beneficiamento em outro local e produção de equipamentos e aí por diante, tá? Então, a mineração, ela é uma atividade que, pontualmente, ela é muito degradante, tá? Pelo fato de você retirar realmente o elemento do local. Esse exemplo aqui é uma mineração de bentonita lá em Cubati, tá? No Seridó aqui da Paraíba, tá? Então, que é muito parecido com a extração de bentonita que tem aí em Boa Vista, né? No município de Boa Vista, tá? Só que o de Boa Vista acho que tem proporções bem maiores do que a extração em Cubati, tá? Outro exemplo que a gente sempre cita é a depredação, tá? Então, o exemplo mais típico de depredação seria a pichação, tá? Então, aí na entrada
Boa Vista, né, na passagem ali de Boa Vista para São João do Cariri, tem aí o outdoor, né, o famoso outdoor da banda Magníficos, né, que está sempre lá o letreiro, né, sempre pintado, sempre atualizado lá com a programação da banda, né, é uma fonte de degradação, tá? Então, o impacto visual sobre essa feição é bastante grande, tá? É bastante perceptível, né? E ela é constante, né? Então, está sempre se atualizando. Aí no Congo, né, tem um outro exemplo que eu trouxe aqui também no Congo, né, no alto da Serra da Engabelada está lá, né, ó, pichação também, né? Então, o tipo de depredação mais comum realmente é a pichação, e queimadas é muito comum também, né? Tem alguns pontos que são alguns atrativos lá que na Pedra do Touro também tem uma presença muito grande de pichações e tal. Pelo que eu andei por aí, assim, os geossítios que eu andei por aí, eu não vi tanta depredação desse tipo, né? Só em alguns locais mais pontuais, tipo esse de Boa Vista, esse aí do Congo, lá em Queimadas e tal. Mas aí eu já abro até um parênteses, né, em relação a isso. Vocês têm cuidado, né, muito bem do patrimônio de vocês. Então, assim, a maior parte dos geossítios que eu visitei, eles têm um nível de preservação bastante considerável, tá? Muito alto o nível de proteção, tá? De preservação. Então, tá aí a depredação, exemplos de depredação. Uma coisa interessante aqui, e no caso de vocês, os fósseis, né? Eles entrariam muito bem nessa lista, seria coleta indiscriminada de amostras. Então, se vocês vão fazer aula de campo, por exemplo, né? O ideal é que o professor ele leve a turma até o local e ele apresente os elementos da geodiversidade para os estudantes. Isso no caso dos estudantes. O condutor de turismo, a mesma coisa, né? Ele leve os visitantes e mostre o que existe naquele local. Mas ele não permita que os visitantes levem para casa amostras daquele material. Por quê? Porque, por exemplo, essa amostra que está aí na foto, ela foi coletada lá em Gurjão, né? Tem uma área lá em Gurjão, município de Gurjão, que tem vários, em solo, assim, a céu aberto, várias amostras desses cristais de quartzo que se formaram, né, nesse tipo de rocha. Uma rocha que tem a presença muito grande de ferro, de mineral de ferro e tal. Então, imagina, se toda a turma de professor que levar seus alunos para lá, ou todo condutor de turismo que levar 20, 30 visitantes para lá, cada um pegar uma amostra dessa, vai chegar um momento que não vai ter mais nada para ser visto, pelo menos não a céu aberto, né? Então, você prejudicou, né, muito provavelmente você prejudicou o desenvolvimento de pesquisa científica, de estudos, né, e até atividade turística, tá? E isso é muito comum, principalmente com os fósseis e com aqueles artefatos líticos, ponta de flecha, machadinho, pilão, né? Dos povos antigos que eles fabricavam e tem espalhado em vários sítios arqueológicos, tá? Então é muito comum o pessoal pegar essas amostras e levar embora para casa. Quando chega em casa, faz o que com elas? Nada. Usa como um peso de porta, como um peso de papel, enfia dentro de uma gaveta, joga fora. Quer dizer, toda a possibilidade de estudo que havia sobre um elemento desse se perde, né? Então, eu já até sugiro, né, aconselho a vocês, quando for levar suas turmas, mostra para eles em loco, né, manda tirarem fotos e tal, e leva na lembrança e nas fotos, esses registros, né, mas não precisa todo mundo levar para casa, a não ser que seja para um fim de estudo realmente, né. Tem uma outra amostra bem interessante, obtida no mesmo local, né, ó, isso aqui chama drusa, tá? Esse tipo de formação chama drusa, né, onde você tem cristais de quartzo, né, ou de alguns outros minerais, que eles se cristalizam dentro de vazios de uma rocha, tá? Então, tem uma área lá em Gurjão que tem muito disso, né? Coleta indiscriminada. Tem um outro problema, que aí não é humano, né? É natural, mas, por exemplo, aqui é urina, né? De preá, de mocó, né? Então, veja que pode ser um problema, por exemplo, nas áreas onde tem pintura rupestre, né? Você tem um líquido muito ácido, né? Que ele vai interagir com a rocha e ele vai decompor a rocha, tá? Até é legal para a galera que dá aula de química, por exemplo, né? Pode ver qual é a reação química que existe entre a urina, né? E as rochas que tem na região. Já é uma aula de química envolvendo geodiversidade, pode ser feita, né? E essa ação, ela termina criando o que a gente chama de uma pátina, né? Que é como se fosse uma camada esbranquiçada que
se você pega um painel de pintura rupestre, vai cobrindo o painel. Então, chega um ponto que, por exemplo, você não vê mais as pinturas. Você só vê lá a rocha toda esbranquiçada. E aí você perde, né, esse atrativo, esse potencial do local. Então, não é que vai matar o mocó, nem o preá, nem nada, né? Mas havendo algum elemento muito importante da geodiversidade ou da cultura que possa ser destacado, aí é trabalhar um planejamento para que essa atividade biológica ela não venha competir, né, com esse potencial que exista no local, tá? Bom, e aí eu destaquei algumas das pressões, né? Mas aí tem tudo aquilo que vocês sabem, né? Lixo também, o pessoal vai visitar e joga lixo, tirar pedacinho, lasca da rocha, né? Isso às vezes acontece, tá? Então, vocês como professores, como educadores e como condutores de turismo, eventualmente, fiquem sempre alertas a isso, né? A controlar bem os grupos para que não causem esse tipo de depredação. Para finalizar essa introdução, o que eu vou dizer aqui para vocês? Algumas possibilidades, em linhas gerais, de interação nesses ambientes, tá? Então, eu vou bem em linhas gerais agora. E depois, um pouquinho mais para frente, eu vou dar exemplos mais específicos que eu falei, né? Em relação a algumas disciplinas, tá? Então, o primeiro uso que você pode ter é o uso científico, é aquilo que a Adriana sempre faz com as turmas dela, né, da universidade, que eu faço, que, em geral, instituições de pesquisa ou de ensino superior que terminam fazendo, né? Que aí é a pesquisa mais pura, né? Que é aquele entendimento da evolução, que a gente sempre fala, né? O entendimento da evolução da Terra, tá? Principalmente em quais campos? Aí eu destaquei alguns campos, né? A geologia, logicamente, a geografia, né? São as duas disciplinas aí irmãs, né? Muito próximas, tá? Então, trabalhando com o meio físico, mas não só essas disciplinas, né? Não só as das geociências. Mas, por exemplo, você pode trabalhar também pesquisa em biologia, em arqueologia, tá? O turismo, né? Tá muito em voga no Cariri Paraibano, esse turismo em ambientes rochosos e tal, né? A própria ecologia, né? Tipo o curso que eu ministro aula, tá? E como, né? Então, por exemplo, aqui nos fósseis, você pode trabalhar tanto a geologia, né? A geologia da coisa, como o fóssil se forma, mas você também pode trabalhar a biologia, né? Porque você está vendo um registro da vegetação de milhões de anos atrás daquele local, tá? Então, o pessoal da biologia, que trabalha com a paleobotânica, por exemplo, pode fazer essa correlação, né? E mostrar assim, ó, o que era o Cariri paraibano há 25, 30 milhões de anos atrás, do ponto de vista da vegetação, e o que ele é hoje, né? Então, você vê que esses geossítios, eles dão muito pano para manga, tá? Para várias ciências trabalharem. Outra área muito comum, né, é a educação nos diversos níveis escolares, desde do mais básico, né, do fundamental até o nível superior. Essas fotos aqui, essas três fotos, né, são no Cânion do Rio da Serra, em São João do Cariri, na divisa São João do Cariri e Cabaceiras, inclusive, Luciano, lá do colega lá de São João, né? Não sei se você estava nessa atividade de campo com ele aí, não lembro se você estava nessa das fotos, né? Mas estava lá no Canyon, né? No Rio, salvo engano, Rio Solidade, né? Se me corrija se eu estiver errado, no Rio Solidade, divisa entre Cabaceiras e São João do Cariri. Então, é aquela história, é um laboratório a céu aberto e está lá para vocês fazerem atividade de campo, né? Essas duas fotos do lado direito aqui, né? Foi uma grata satisfação, né? No momento que a gente estava trabalhando lá a proposta do Geoparque, e houve um evento de 7 de setembro, e não lembro agora qual foi o ano, não sei se foi 2019 ou 2018, e que algumas prefeituras encamparam a ideia e levaram para o desfile, inclusive, né? Do 7 de setembro, e mostrando lá, né, essas características da geodiversidade local, tá? Então, a educação, né, pode interagir nos geossítios, o turismo, logicamente, principalmente pelo ramo do geoturismo, né? Essa foto aqui é na Muralha do Meio do Mundo, em São João do Cariri, aqui algumas fotos do Açude de Boqueirão, né? Aqui também a Muralha do Cariri, tá? Em São João, e aqui de novo o Cânion do Rio da Serra, tá? Naquelas vertentes, principalmente do turismo de natureza, né? Ecoturismo, aí o geoturismo, o turismo de aventura, tá? Então, são diversas práticas que podem ser realizadas nesse ramo.
os esportes, principalmente os esportes de aventura, aí vai mountain bike, escalada, trilha, trekking, bouldering, rapel, né? Então, aí todas essas fotos são aí no Cariri, né? O Pai Mateus, o Lajeado da Salambaia, aqui o pessoal de Boa Vista, né? Tem as meninas lá de Boa Vista que pedalam, né? Fazendo trilha lá pelos lajedos, a Saca de Lã aqui, né? Aqui também o Lajeado da Salambaia, tá? Então, assim, o desenvolvimento dessas práticas esportivas também é bastante interessante, vocês podem incentivar, né? Fazer com um grupo de alunos, com visitantes e tal, tá? Essas atividades. A inspiração artística também, né? Os geossítios, esses elementos da geodiversidade podem ser utilizados de duas formas principais, tá? Seja pela inspiração em si, né? Então, você vê uma feição como a Pedra da Santa, né? Ou Pedra da Orelha, que a gente chama lá no Pai Mateus, a Furna do Pai Mateus, né? Então, os elementos, né? A paisagem em si, como uma inspiração artística, ou então, como esse caso aqui, né? Ó, o uso dos materiais, né? Então, nesse caso aqui, um seixo que foi utilizado para representação, para uma pintura, né? E aí vocês podem, nesse caso é uma representação, uma réplica de uma pintura rupestre, tá? Que não é daqui da Paraíba, tá? Mas aí vocês poderiam incentivar os estudantes a fazerem. Eu vou colocar daqui a pouco uma foto do pessoal de São João do Cariri que fez isso, né? Então, vocês podem incentivar os alunos de vocês a trabalhar também esses materiais, tá? Então, pega lá lascas de rocha que estejam soltas, seixos, né? E podem fazer representações das paisagens, né? Aqui do lado direito, o cordel, que eu vou mostrar um pedacinho para vocês daqui a pouco, tá? Então, a geodiversidade ela também pode servir de inspiração artística, certo? Então, assim, essas seriam algumas possibilidades, em linhas gerais, de interação com os geossítios, tá? Agora, em relação ao Cariri paraibano mesmo, né, que aí eu acho que é o que vocês estão esperando, né? O que é o meu Cariri, né? Vocês vão falar assim, o que é o meu Cariri, né? O que eu posso saber de novo do meu Cariri hoje, né? Acho que isso que talvez a curiosidade esteja maior nesse ponto, né? Para esse nosso encontro de hoje. Então, assim, aí eu fiz um resumo, tá? Super resumido do que é mais marcante da geodiversidade do Cariri paraibano, tá? Tipo um retrospecto, que a gente vai vir lá quase para o começo da história da Terra, até quase os dias atuais, certo? Então, assim, o que é a geodiversidade do Cariri paraibano? Tá? Adriana, me perdoe, deixa eu perguntar uma coisa. O pessoal pode interagir no meio do caminho ou... Com certeza, com certeza. E você pode ficar tranquilo quanto ao tempo, viu? Pode Certo, conversar, que está muito, muito bom aqui. E o pessoal pode interagir, tranquilo. pronto, eu estou falando, eu não sei se estou falando muito rápido, eu acho que eu estava preocupado com o tempo ali, né? Se eu estiver muito rápido, vocês peçam para diminuir, para pisar no freio aí, que eu também tenho o costume de falar rápido, né? E se vocês quiserem interagir ao longo da apresentação, vocês podem, chama aí também, pode dar um alô aí, e podem interagir também, tá certo? Se tiver alguma dúvida ali, para não deixar também tudo para o final, que às vezes no final a gente já está meio cansado, né? Vocês já estão meio cansados. Se quiserem interagir no meio do caminho, fiquem à vontade, tá certo? Bom, nessa primeira parte, alguém tem alguma questão para colocar, assim, das linhas gerais do que é a geodiversidade, dessas interações? Se não tiver, eu sigo em frente para o Cariri. Refletindo, beleza. Sim, Luciana, aí eu estou vendo aqui no chat, você falou assim, Muralha do Cariri fica no destino de Serra Branca, né? Só que aí o detalhe, que eu vou até falar aqui, para ressaltar, porque o pessoal confunde muito. Essa feição lá, que fica no caminho para Serra Branca, entre São João e Serra Branca, né? Muralha do meio do mundo, tá? A Muralha do Cariri, o que a gente chama de Muralha do Cariri, fica aí, entre Cabaceiras e Boa Vista, ali entre o Bravo e Salambaia. Se eu não me engano, fica nas terras da Fazenda Salambaia, mas fica muito próximo do Bravo, né? Aí esse que tem no caminho, né, que eu mostrei a foto, que fica no caminho entre São João do Cariri e Serra Branca, aí o nome lá é Muralha do Meio do Mundo. Tá? Aí o pessoal confunde muito esses dois. É normal o pessoal confundir esses dois nomes, né? Ficaram muito parecidos, né? Mas aí é só esse detalhezinho, né, que não vai influenciar em muita coisa, né? Mas a feição, ela é muito diferente, inclusive, né?
É porque eu não tenho aqui agora fácil as fotos, mas depois eu posso até ver um jeito de mandar para vocês. As duas feições, Muralha do Cariri e Muralha do Meio do Mundo, do ponto de vista geomorfológico, são totalmente diferentes, né? Mas as duas são extremamente interessantes. Tá? Foi até um pequeno, devia ter colocado na apresentação aqui. Bom, então vamos lá para o Cariri. O que é o Cariri, né? Em primeiro lugar, o Cariri paraibano, que a gente tem um Cariri também do Ceará, né? Aí vou destacar, logicamente, o Cariri paraibano, ele já é reconhecido tanto nacionalmente como internacionalmente, principalmente por essas particularidades do clima e essas particularidades geológicas, tá? Essas formas de relevo muito características aí do Cariri. Então, assim, isso já é algo que representa a identidade de vocês, tá? Então, assim, se a gente for pensar no estado da Paraíba, por exemplo, uma particularidade do Cariri, justamente esses lajedos, essas formações de blocos arredondados, os lajedos. Para qualquer pessoa que você entregar uma foto de um lajedo, o cara vai dizer Cariri. Ele não vai dizer seridó, ele não vai dizer sertão, ele não vai dizer litoral. Então, quer dizer, essa marca, e eu vou mostrar para vocês aqui o porquê, é do Cariri paraibano. Tá? Então, a geologia está muito presente, e a geomorfologia também está muito presente na identidade do Cariri. Tá? E aí é reconhecido nacionalmente e internacionalmente, né? Logicamente, o Lajedo do Pai Mateus teve um papel muito importante nessa expressividade, né? Porque teve as gravações dos filmes, vieram muitos turistas, né, do Brasil e do exterior para conhecer aquele local, mas certamente esse potencial está distribuído em todo o território do Cariri, tá? O mais expressivo, a gente não pode negar, é o Pai Mateus, ainda é o Pai Mateus, mas logicamente tem diversos outros locais que têm potencial igual ao do Pai Mateus, tá? E estão sendo reconhecidos, vêm sendo reconhecidos, né, nos últimos tempos, tá? A Serra do Jatobá também é muito interessante, tá? E é um território que não é só rico na geodiversidade, mas também muito rico na cultura, seja no campo da arqueologia, do artesanato e da gastronomia, né? E aí por diante, tá? Qual é o X da questão? O X da questão é que ainda há muito que se estudar, há muito que se divulgar, né? Sobre essa geodiversidade do Cariri, e tem muita informação que às vezes é distorcida, tá? Principalmente sobre os processos de formação desses blocos que aparecem soltos na paisagem ou em conjunto na paisagem, tá? Então, às vezes, o pessoal fantasia muito, né? Cria histórias e mistura a realidade científica com lenda, com isso, aí dá aquele embaralho na cabeça da pessoa, né? Eu vou trazer para vocês aqui a versão do que ocorre realmente na natureza, né? Não estou dizendo que as lendas e tal estejam erradas, elas devem ser aproveitadas também, né? Mas eu vou mostrar para vocês o que a gente sabe até agora, do ponto de vista de ciência e tal, e vocês vão fazer aquele papel do professor ou educador, que é traduzir essa informação e levar ou seja, para os visitantes ou para os alunos, tá? Numa linguagem mais simples, se for o caso, e associando a outros elementos culturais aí também que vocês conheçam, tá certo? Então, vamos lá. Esse retrospecto, eu até coloquei aqui entre aspas, né, como uma brincadeira, ó, breve retrospecto do Cariri paraibano, é um retrospecto que vai aqui, ó como ele é breve, 2 bilhões e meio ou mais de anos, tá? Então, vejam, o que vocês conhecem como Cariri paraibano hoje, ele é reflexo, ele é fruto de uma história de quase 3 bilhões de anos, de movimentações de blocos de rocha para lá e para cá, na Terra. Então, o Cariri ele já esteve os pedaços do Cariri já estiveram em vários lugares do planeta, ao longo desses bilhões de anos. E, atualmente, eles estão juntinhos lá, montando o que hoje é o Cariri, tá? Então, cada pedacinho de rocha cada rocha diferente que tem no Cariri que vocês avistam, elas já estiveram em outros lugares da Terra, né? E agora se juntaram e estão formando o território de vocês, tá? Uma época, esses 2 bilhões e meio, em que a vida praticamente não existia na Terra, né? Ou o que existia de vida era muito primitivo ainda, tá certo? Essa figura aqui, ela ilustra aqui as idades, né? Dos grandes grupos de rocha que tem no Cariri. Então, você vê que você passa de rochas que são de 550 milhões de anos, né? As rochas aflorantes, logicamente, né? Até rochas bastante recentes, tá?
de 20 e poucos milhões de anos, que estão ali em Boa Vista, mais ou menos. Né? Então, o que aconteceu nesse território que hoje a gente conhece como Cariri Paraibano? Né? A gente teve, nesse período aqui, ó, mais ou menos 540 milhões de anos atrás, um processo muito intenso nessa região, na verdade, em todo o Planalto da Borborema, né? Um processo muito intenso de magmatismo, tá? Por quê? Porque a gente estava num processo da abertura do Oceano Atlântico. Então, a América do Sul estava se afastando da África, e durante esse processo aconteceu aqui dentro do continente, nessa região onde é o Planalto da Borborema, uma atividade magmática muito intensa, que fez surgir justamente o Planalto da Borborema, que soerguiu, né? Então, assim, as cidades de vocês estão num patamar de altitude mais elevado, justamente por causa desse processo de elevação da crosta terrestre. E o que acontece? Esse processo formou o que está nesse mapa aí, ó, nessa figura, nessa figura, essas manchas que eu coloquei de vermelho. Deixa eu apagar aqui. Essas manchas que eu coloquei de vermelho, tá? E o que são essas manchas vermelhas? Elas são as grandes massas de granito que tem aí no Cariri. Então, assim, quem conhece mais ou menos aí o território, né, e já manipulou alguns mapas e tal, vai se tocar de alguns locais desses. Por exemplo, quem é de São João do Cariri vai ver ali a Laje Vermelha, um local que é conhecido como Laje Vermelha, no sítio Uruçu, né, perto do sítio Uruçu ali, em São João do Cariri. Em Cabaceiras, a gente tem, entre Cabaceiras e Boa Vista, deixa eu ver, acho que Boa Vista ficou fora desse mapa, desculpa, não sei se tem alguém de Boa Vista aqui, né? Boa Vista ficou de fora desse mapa, porque Boa Vista era do micro-região de Campina Grande, né? Então, na época, na outra divisão da regionalização do IBGE, Boa Vista era da região de micro-região de Campina Grande. Aí eu vacilei aqui na hora que eu fiz o mapa, e desculpa, eu esqueci Boa Vista. Então, se tem alguém de Boa Vista aqui, não sei se o Luciano é de Boa Vista de Cabaceiras, mas aí perdoa aí por esse lapso, tá? Aí a gente tem aqui, ó, mas tem um pedacinho vermelho aqui, que é aquele pedaço que pega ali do Lajeado do Pai Mateus, do Bravo, né? Então tá a mancha vermelha. Essa outra manchinha vermelha aqui, Genilson conhece bem, que é a Serra da Engabelada, né? Então, cada mancha grande vermelha dessa são rochas graníticas, que são tipo essas rochas que compõem aí o Lajeado do Pai Mateus e tudo mais, tá? Então, veja, só nesse recortezinho do Cariri, ó como foi, dá para a gente notar, né? Como foi intenso esse processo de magmatismo, tá? Ou seja, o magma estava em profundidade e ele queria sair debaixo da terra e vir para a superfície, tá? O que acontece é que ele não conseguiu romper a crosta. Então, é por isso que a gente não tem vulcões, por exemplo, nessa nossa região. E nem a gente tem grandes derramamentos de lava, né? Aqui nos nossos registros disso, à exceção de Boa Vista, que é onde tem a bentonita, que a gente tem os basaltos. Tá? Mas fora isso, a gente não teve. Esse magma ele não conseguiu vir para a superfície. Tá? Ele ficou preso, quietinho lá debaixo da terra. Tá? E a rocha, o magma muito quente, com o tempo foi esfriando. Tá? Foi esfriando, e esse magma virou rocha. Aí veja só que interessante. O que é que vocês veem hoje na paisagem do Cariri? Vocês veem isso, ó. Por exemplo, Serra Branca, a famosa Serra de Itamorotinga, né? Itamorotinga e Serra Branca, ela nada mais é do que a resposta, o resultado de uma feição dessa aqui, que está marcada em vermelho. Ó. Então, você tem um aprisionamento do magma debaixo da terra, tá? Em grandes profundidades, 10, 12, 15 quilômetros de profundidade. Ele ficou preso ali e não conseguiu chegar em superfície. Tá? O que aconteceu? Esse material esfriou, virou rocha. Esse granitão aí da Serra Branca, tá? Da Serra do Jatobá. Da Serra Branca não, da Serra do Jatobá. E com o passar dos milhões de anos, a erosão foi tirando o material de cima. Tá? E fez o quê? Fez com que o granito aparecesse. Então, a Serra do Jatobá, a Serra da Engabelada, aquela Serra do Peru lá em Monteiro, a Serra os Lajedos do Pai Mateus, todos são essa mesma situação. É um granito que estava preso lá em profundidade e depois, com a erosão, ele foi aparecendo em superfície. Tá? Dá para vocês perceberem, por exemplo, por essa figura,
que o que aparece, Luciano, da Serra do Jatobá hoje, o que a gente vê hoje da Serra do Jatobá, o que a gente vê hoje do Pai Mateus, é só um pedaço do que ele realmente é. Porque tem muito mais coisa ainda debaixo da terra, que não apareceu. Com o tempo, se tiver mais erosão, vai aparecer muito mais desse granito exposto em superfície. Tá? Então, veja, isso é o que acontece. Essa é a origem dos lajedos de vocês. Tá? Outro elemento muito marcante é esse aqui, ó, que a gente chama de dique. Tá? É muito marcante na paisagem aí do Cariri. Tá? Então, esse exemplo aqui em Gurjão, né? Ó, eu tenho essa feição do dique, que é só uma camada. É como se fosse um recheio, né? De granito que está no meio da rocha. Tá? Então, esse exemplo em Gurjão, esse exemplo de cima em Gurjão, e esse exemplo de baixo aqui, ó, em São João do Cariri. Que aí, Luciana, a famosa muralha do meio do mundo. Um pedaço dela, como você falou, né? São vários segmentos. Tá? Tem uma outra foto que eu vou mostrar daqui a pouco, que a gente vê de cima. Tá? Então, são vários segmentos. Aí é um dique, ela seria um dique. Tá? Que seria esse exemplo aqui, ó, que está aqui no cantinho, tá vendo? É o magma que ele fez como se fosse um paredão. Por isso que muitos desses locais a gente chama de muralha, né? Muralha do meio do mundo, muralha do Cariri. Porque quando ele aparece em superfície, ele fica parecendo um paredão, uma muralha realmente, né? Aí a gente costuma atribuir esse nome de muralha. Então, essas são duas feições muito comuns, tá? Aí no Cariri. Fora essa, a gente tem, que eu não coloquei na apresentação também para não ficar muito longo, aqueles blocos arredondados, tá? Mas vejam, isso faz parte desse retrospecto, tá? Então, o que acontece? As rochas do Cariri, elas chegam a ter quase 3 bilhões de anos, algumas, quase 3 bilhões de anos, mas aquelas que mais marcam o Cariri, que mais são a identidade do Cariri, quase todas têm essa idade, de 540, 541 milhões de anos. Tá? Então, essa já é uma informação para vocês, tá? Do pré-cambriano, né? da divisão ali entre pré-cambriano e cambriano, né? 540 milhões de anos atrás. Tá? O que a gente tem mais? Avançando um pouco nesse retrospecto. Depois desse período de atividade tectônica que houve aí, seguiu-se um grande período de tempo de tranquilidade, tá? Tranquilidade do ponto de vista tectônico. Tá? E o que aconteceu? A erosão ficou agindo, tá? Sobre o relevo que foi formado. E essa erosão gerou paisagens como essas que estão nas imagens que estão aqui apresentadas para vocês, tá? Você vê, essa foto aqui do lado esquerdo é justamente o setor ali da muralha do meio do mundo, tá? Ó, os trechos, os fragmentos da muralha. Mas veja, se a gente olhar na paisagem no horizonte, nas duas fotos, essa aqui é a serra aquela serra que tem ali em Cabaceiras, quase São João do Cariri. São João do Cariri, acho que é a Serra da Arara. Acho que é isso mesmo. Sítio Macambira, eu acho, né? Uma coisa assim para lá, né? Se eu não me engano. É para sul de São João do Cariri, né? No sul de São João do Cariri, se eu não me engano. Mais ou menos isso. Mas dá para perceber que quando você olha a paisagem, você olha para o horizonte, e isso é comum em todo o Cariri quando você vai andar. Inclusive é até legal para o cara que anda de bicicleta, né? Para quem anda de bicicleta, não tem ladeira. Praticamente não tem ladeira no Cariri. Claro que tem, né? Umas variações, umas ladeirinhas e tal, mas não tem grandes ladeiras, tá? No Cariri. Por quê? Porque foi uma superfície que ela foi tão desgastada pela erosão que ela ficou quase plana. Tá? Então, o Cariri ele é quase todo plano. Logicamente que você tem algumas serras, tem alguns icebergs e tal no meio do caminho, tá? Mas, no geral, é uma região bastante plana. Tá? Exatamente, essas serras que sobram, tipo a Serra do Monte, a Serra do Caruá, a Serra da Arara, como ele falou, né? Elas são testemunhos. Tá? Então, são relevos que a gente chama relevo residual. Tá? Então, o que aconteceu? Você teve atividade tectônica muito intensa, seguida por um longo período de estabilidade que só houve a erosão, tá? O desgaste do relevo, formando essa imensa superfície plana do Cariri. Tá? E aí, o que interrompeu, digamos assim, essa tranquilidade? Interrompeu, ó, já aqui bem pertinho da gente, né? Ó, 55 milhões de anos atrás, a gente estava falando de 540, né? Agora a gente já está em 55 milhões de anos atrás, quase ontem, né? Digamos assim.
E o que interrompeu essa tranquilidade? A formação da bacia de Boa Vista, lá que vocês conhecem, né, que tem aquela extração de bentonita, agora o pessoal está extraindo também basalto, né, para uso aí na indústria, tá? Então, a formação dessa bacia, ela rompe um pouco, digamos assim, essa tranquilidade, tá? Você tem ali um rebaixamento, é o que está nessa figura, né? Você tem um rebaixamento, ó, da crosta, tá? Isso aqui, Luciano, ó, e quem for daí da região de Boqueirão, né, e tal, essa aqui do lado direito, né, essa marcação que eu fiz, é a Serra do Monte, tá? Porque a Serra do Monte é o limite da bacia. Se vocês já andaram por ali, vocês sabem disso, né? Aquelas bentonitas, elas só chegam até a Serra do Monte. Por quê? Porque foi justamente uma barreira que se formou a formação dessa bacia sedimentar, tá? Então, você teve um rebaixamento ali alinhado com a Serra do Monte e que foi se depositando um monte de material, tá? Principalmente areias e argilas, tá certo? Que aí hoje se constitui ali aquelas bentonitas que o pessoal tanto extrai. Uma das maiores jazidas de bentonita que a gente tem no país, né? É aquela jazida ali de Boa Vista, tá certo? Então, é um elemento da geodiversidade aí do Cariri também muito importante, tá? E muito importante por quê? Pela presença disso, ó. Pela presença desses registros fósseis, tá? Então, junto com essa argila, junto com essa areia que está na bacia, ficou aprisionado ali um mundo de espécies vegetais, tá? Então, você tem folhas, você tem troncos, você tem raízes, você tem sementes, tudo fossilizado dentro da bacia de Boa Vista, tá? Então, você vê, tem dois exemplos aí nessas fotos, né? Que eu já comentei antes, da dimensão, né, desses troncos fósseis, tá? Esse aqui, inclusive, ó, é interessante, esse aqui mais do lado direito, né? Porque ele tem umas marcas, não sei se dá para vocês perceberem, amarronzadas, tá? No tronco. Essas marcas amarronzadas, elas são o que a gente chama de bomba vulcânica. Vocês devem ter visto esses dias lá na Europa, estava com um vulcão em erupção, que o pessoal até emitiu meio que um alerta de que talvez tivesse um tsunami aqui, né, no Brasil e tal, aqui na Paraíba, né? E essas manchas que tem no tronco são aquelas bombas que saem voando, aquelas bolas de lava que saem voando do vulcão, né, e termina caindo em algum lugar, tá? Nesse caso aí, atingiram esses troncos de árvores, tá? Essas pelotas, digamos assim, né, de magma ficaram presas nesses troncos de árvore, tá? Então, é uma área muito interessante, muito rica, precisa ser muito estudada, precisa ser preservada, pelo menos parcialmente, porque a atividade de mineração não para lá, né? Precisa ser preservada urgentemente, precisa ser feito um trabalho de conscientização junto com os empresários lá também, né? Para que não se perca totalmente esse conteúdo riquíssimo, né? Do ponto de vista científico e didático, tá? Então, ó, a gente teve uma atividade magmática muito grande em 540 milhões de anos atrás, a gente teve uma pausa na atividade tectônica, depois a gente teve um retorno que formou a bacia de Boa Vista, e aí, o que é que domina há 12, 15, 18 mil anos atrás? A megafauna, tá? Então, você vê, o que eu estou mostrando para vocês? Os grandes registros, os grandes marcos, né, da geodiversidade do Cariri. Então, você tem primeiro aquele magmatismo, que aí pega todo o Cariri paraibano, tá? Depois você tem a bacia sedimentar, a formação da bacia sedimentar, que é uma coisa bem pontual ali em Boa Vista, tá? Depois você tem esse período em que você tem o domínio desses grandes animais, que aí é uma coisa que é disseminada em todo o Cariri, todo lajedo, se você escavar os tanques, você termina achando fósseis desses animais, preguiça gigante, tatu gigante, mastodonte, e aí por diante, tá? Diversas espécies. Então, o que se costumou chamar de megafauna pleistocênica, tá? Essas fotos aqui de baixo são exemplos de fósseis, tá? Fragmentos, né, de fósseis de alguns desses animais, tá? Então, você tem esse outro marco da geodiversidade também, para o Cariri, tá? A presença desse tipo de fóssil. Então, você vê que vocês têm dois tipos de fósseis, né? Aquele da bacia e esse outro aqui da megafauna. Então, você tem a flora na bacia sedimentar de Boa Vista, árvores, folhas e tal, e você tem dos animais também. Logicamente que eles são separados por uma distância temporal muito grande, né? Os fósseis de Boa Vista são de 25 milhões de anos. Esses aqui têm 12, 15 mil anos de idade, aproximadamente.
certo? Então, você teve o domínio aí dos grandes animais, né, da megafauna, e de lá para cá, o que você tem de novidade, digamos assim? É a expansão, o crescimento do ser humano na Terra, tá? Então, aí no Cariri, por exemplo, em Boqueirão, tem um sítio arqueológico lá no Lajeado do Marinho que foi estudado recentemente, e foi feita uma datação e tem vestígios arqueológicos com idade de cerca de 1.400 anos. Quer dizer, há 1.400 anos atrás, você já tinha presença de seres humanos aí dos povos cariris, muito provavelmente no território. E existem registros em outros locais, salvo engano, em Itaperuá, que também foi feita uma datação, que com idade muito superior a essa de 1.400 anos. Tá? Então, assim, é uma outra riqueza muito grande que vocês têm. Os registros que os povos originários deixaram aí no território do Cariri, tá? Na forma de sítios arqueológicos, de sítios arqueológicos de pinturas, né? De gravura, de artefatos líticos, de sepultamentos, tá? Então, isso aqui é justamente nesse local que eu falei, em Boqueirão, né? Serra das Flechas, onde foi feita a datação de 1.400 anos. Aqui um grande painel de pintura rupestre na Muralha do Meio do Mundo, então associa ali a cultura e a geodiversidade, né? Aqui no Lajeado Manuel de Souza, em Cabaceiras, né? Aqui um exemplo de um machado, né? De uma ponta do machado, né? Feito em granito também, né? Então, tudo coletado, tudo fotografado aí no Cariri. Então, veja, quais são os marcos? 540 milhões de anos de magmatismo, 55 milhões de anos a bacia de Boa Vista, 25 milhões os fósseis de Boa Vista, 15 mil anos, eu vou arredondar, 15 mil anos os fósseis da megafauna, e aí o ser humano pisando por aqui, aí eu vou colocar entre 1.400 e 3.000 anos. Aí vão ter registros que vão estar espalhados por esse período, tá? O que aconteceu depois disso, a gente já sabe. Vocês sabem muito mais do que eu. Então, aí não tem muito a ver com a geodiversidade, tá? E aí eu não vou me preocupar muito em falar sobre isso, porque acho que é uma coisa mais de história e tal. Eu acho que não tenho tanta propriedade para falar sobre isso. Mas tem os ciclos econômicos, né? Teve o avanço da colonização para o interior do Brasil, vocês já sabem disso, né? E aí foi modificando tudo, né? Houve extermínio de povos indígenas, mudança de práticas, implantação de práticas econômicas das mais diversas, tal, e que fizeram ser o Cariri o que ele é hoje, do ponto de vista da natureza e da cultura. Tá? Então, você veja que esse nosso breve retrospecto, ele puxa lá, como eu já falei, de quase 3 bilhões de anos atrás, e chega no hoje, inclusive nessa aula que a gente está tendo, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, né? Que é puxando todas essas informações do ponto de vista natural e do ponto de vista cultural. Tá certo? Então, assim, os marcos do que traçam, né, o perfil do Cariri paraibano do ponto de vista da geodiversidade, basicamente são esses que eu mostrei para vocês. Tá certo? Os grandes eventos, digamos assim, que marcam a geodiversidade são esses que eu mostrei para vocês. Para seguir em frente, aí vem aquilo que eu prometi. Alguns exemplos para poder terminar essa minha fala, tá? Alguns exemplos de uso, algumas coisas que vocês podem fazer, tá? Nesses ambientes, onde você tem a geodiversidade mais expressiva. Aí, como eu falei, eu tentei fazer assim, não peguei muitos exemplos, mas eu pincei ali algumas disciplinas, né, do currículo convencional e trouxe algumas ideias, né, do que poderia ser feito, né? Eu posso deixar, Nilson, posso mandar para vocês, tá? A aula também está sendo gravada, né? A intenção é que a gente disponibilize depois também para vocês verem quando precisarem também na internet e tal. Mas se você quiser, eu posso mandar tranquilamente, eu posso mandar para vocês. Eu peço desculpa porque tinha alguns materiais que eu poderia ter mostrado, mas recentemente eu tive um problema no meu computador que meu HD queimou. Então, assim, tudo que eu tinha, na verdade, quase, eu perdi de materiais, tá? A sorte é que eu consegui salvar fotos de atividades de campo e tal, mas tinha muita coisa que já estava organizada, que poderia mostrar para vocês, mas infelizmente perdi quase tudo que eu tinha, da história que eu tinha de pesquisa para trás, né? Mas vão-se os anéis, ficam os dedos, né? A gente está vivo aqui para refazer tudo que for possível, tá? Então, vamos lá para alguns exemplos. Aí, primeiro,
uma coisa muito interessante, trabalhar com as crianças, com turistas, principalmente. Atividades lúdicas, tá? Então, o aprendizado com jogos, com brincadeiras, com atividade de campo, né? Com o imaginário, isso acho que ajuda muito, né? Fixa muito os conteúdos, né? Acho que favorece o aprendizado. Então, assim, eu separei algumas coisas que a gente fez. Então, na universidade, por meio de projetos de extensão, a gente criou, por exemplo, jogos, tá? Então, a gente criou um jogo que falava sobre geodiversidade, falava sobre conceitos, é um jogo de tabuleiro, tá? Não é um jogo digital, um jogo de tabuleiro. Dá para brincar, acho que 5 pessoas ao mesmo tempo, né? Então, você tem é um jogo de perguntas e respostas. Você tem um conjunto de cartas e você tem um dado ali, né? Então, você joga um dado que é sorteado um tema. Então, por exemplo, assim, rochas do Cariri, digamos que fosse, né? Rochas do Cariri. Aí ia ter a pergunta assim, qual é o tipo de rocha do Lajedo do Pai Mateus? Logicamente que a criançada, né, os estudantes, eles já teriam visto esses conteúdos antes e eles iam estar basicamente preparados para responder várias dessas perguntas, tá? E aí vai uma brincadeira, né? Aí o que acontece? Cada participante sai do início aqui, né? E ele vai ter que passar por essas casinhas até chegar no círculo central, onde ele obrigatoriamente tem que responder uma pergunta de cada tema, né? Que já está pré-definido aqui. E a ideia é que quem chegar aqui no meio do jogo, dessa casa aqui central, ganha o jogo. Tá? Então, o que acontece? A criançada vai brincando, fazendo perguntas, vendo as respostas, tal, e vai reforçando ali os conteúdos. Tá? Então, a gente criou esse joguinho. Eu tenho ele... Eita, eu tenho que ver se eu tenho um salvo lá, né? Porque eu perdi os dados, mas eu posso tentar ver com algum aluno tal, que tenha salvo isso. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. Tá? Aí vocês imprimem em casa tal, e brincam com a galerinha aí. Tá Ok. Depois vocês me falam lá que eu mando para vocês. Foi feito para isso, foi feito para compartilhar. Tá? Então, essa atividade, teve uma outra que a gente criou. Deixa eu apagar esse rabisco aqui. Aí sim, deixa eu voltar aqui. O jogo. A gente criou também alguns aplicativos, tá? Aqui está pulando, a apresentação está falhando ali. Mas a gente criou alguns aplicativos também para celular, tá? Tipo o jogo da memória e tal, para celular, porque a criançada também gosta, né? O pessoal não quer só jogo de tabuleiro, também gosta de estar com a cara enfiada no telefone. Aí não tem escapatória. Se você tiver conectado ou se você tiver no mundo físico, você tem o que fazer para brincar, para aprender. Tá? Então não tem justificativo. Quem gosta de estar com a cara no computador, tem o que fazer. Quem gosta de estar com o meio físico ali, vai ter o que fazer também. Esse aí é um outro exemplo que a gente trabalhou a partir de umas pesquisas que a gente fez no inventário de aves, né? Aí em São João do Cariri. A gente criou um joguinho de super trunfo, né? Onde você tem diversas espécies que foram identificadas aí na região e tem algumas características dela, né? É tipo um jogo de batalha, né? A minha carta, a ave da minha carta tem quantas cores? 4. Aí a carta que tem lá no professor Eulanilson está com uma outra carta de uma outra espécie de ave que tem uma cor só. Então eu ganho, né? Porque a minha ave é mais colorida do que a dele. Aí eu ganho a carta dele, tá? Que é aquele tipo de... Acho que vocês já jogaram, né? Super trunfo quando eram menores, né? Então, é aquela brincadeira de cartas. Ganha quem conseguir juntar as cartas de todo mundo, tá? Ou o maior número de cartas, tá? Então, um jogo de super trunfo. Um outro jogo também muito, muito comum da gente é o tal do jogo da memória, né? O famoso jogo da memória. Então, conjuntos de cartas, né? Que também é dessa espécie de aves, né? Então, são pares de cartas iguais, onde tem ali a espécie da ave, uma descrição dela. Isso vai reforçando também essa ideia de da biodiversidade local, né? Nesse caso, estou dando 2 exemplos de biodiversidade, né? Mas que quando a gente vai para campo, a gente também não vai só para as rochas e tal, a gente vai para tudo. Como eu sou do curso de ecologia, então a gente também termina vendo fauna e flora, tá? Mas aí está uma atividade que pode ser utilizada para as paisagens, né? Então, vocês podem fotografar as paisagens dos municípios de vocês, vocês podem pedir para os alunos, né, fazerem isso, fotografarem paisagens perto das casas deles, e vocês montarem as cartas e brincarem com o jogo de memória, tá? Isso vai reforçando e vai divulgando os conteúdos que existem no município de vocês, tá? Então, vocês podem trocar biodiversidade pela geodiversidade também nessas cartas, né? Essas também eu acho que eu tenho, se eu não tiver, eu posso pegar com algum aluno meu que montou isso. Se vocês quiserem, eu mando para vocês também, tá? Se eu conseguir recuperar, logicamente. Atividades lúdicas, aí eu trago a ideia da geoforma, a professora Adriana falou no começo, as geoformas, né?
Então, também é aquela atrai a atenção, atrai o imaginário das pessoas, né? Então, tipo, no Pai Mateus, a Pedra do Capacete, no Congo, né? No Cruzeiro do Carmo, lá no Congo, a Pedra do Índio, que a gente chama aqui, ó, tem tipo um perfil, nariz, a boca, tal, né? Como se fosse uma cabeça de perfil, né? Isso atrai a atenção. Aí o cara chega ali, aí vai aprender sobre o quê? Que tipo de rocha é aquela? Qual foi o tipo de intemperismo que causou essas formas arredondadas ou esses recortes na rocha, tá? No caso do Cruzeiro do Carmo aí, tem pintura rupestre também, né? Associado. Vamos ver outras geoformas aqui. Em Monteiro, né? Não sei se tem alguém de Monteiro, a Serra do Peru, também, a Pedra do Peru em Monteiro. Deixa eu ver aqui. Em São João do Cariri, um local que chama Pedra do Bico da Arara, mas que mais parece um tubarão do que uma arara, pelo menos do meu ponto de vista, mais parece um tubarão do que uma arara, né? Que também é um sítio arqueológico, também tem pintura nesse nariz, digamos assim, do tubarão, né? Tem um painel ali de pinturas rupestres, tá? Aqui, ó, Pedra da Coxinha em Boqueirão, aí, ó, no Lajeado do Marinho, professor. A Pedra da Coxinha, né? Aí a gente brinca, né? Aí dá para brincar com o pessoal, eu sempre brinco, né? A coxinha de quê? A coxinha de granito, né? Aí o cara lembra, associa, né? Qual é o tipo de rocha, um granito, né? Então vamos comer, dá uma dentada aí na coxinha de granito, né? Do lado direito a saca de lã, a famosa saca de lã, né? É um complexo agora que está sendo muito visitado, né? Bastante divulgado, muito visitado em Cabaceiras, tá? Riquíssimo do ponto de vista arqueológico e geomorfológico também, onde você tem a presença desses blocos empilhados, né? De rocha empilhados, formados naturalmente, tá? Pelo processo de desgaste, decomposição da rocha. Tá? Então, as geoformas são realmente um atrativo. Tá? Outro campo, que é um pouco lúdico também, né? Seriam as artes. Então, por exemplo, a aula de artes, né? Vocês podem incentivar os alunos, né? A reproduzirem a geodiversidade local. Seja aqui do lado esquerdo, foi uma atividade feita em São João do Cariri, pelos alunos lá, né? Então, aqui, ó, cacto, né? Réplica de cactos em seixos. Então, você pega um seixo e pinta ele, né? Fica parecendo um cacto. Eu já vi, inclusive, para vender algo semelhante no museu em Cabaceiras, que quem estava pintando era aquela menina que é condutora lá no museu, que era Sandrelli. Ela estava pintando, ela fazia essas pinturas também, né? E colocou para vender lá no museu em Cabaceiras, numa época que eu fui lá. E esses aí foram os alunos, a professora lá da escola em São João do Cariri fez uma atividade, né, com os estudantes, uma oficina, e eles foram lá pintando, tá? Então, é uma coisa interessante também, tá? Do lado direito, chaveiro, né, ó, chaveiros aqui também no Museu de Cabaceiras tem para vender, né, ó, representando aqui algumas feições locais, tá? Chaveiros em feltro, né, também pode ser feitos. Em Cabaceiras aqui também, a gente trabalhou lá, o pessoal fez pirografado, né, a logomarca do Geoparque, pinturas, né, ó, pinturas aqui representando paisagens locais, tá? Então, as aulas de artes também poderiam pensar nisso, né? Vocês poderiam colocar a garotada para fazer representações das paisagens locais. Em vez do cara desenhar o Cristo Redentor, desenhar uma praia, um negócio assim, eles representarem o que vocês têm de melhor, de mais bonito aí na região. Vamos sugerir isso aqui, professor. Oi? Os alunos nossos trabalhando com ele. Pronto, olha aí, perfeito. Inclusive, eu vi eu não sei se esse é de Ingá, esse do lado que está na mão direita. De Ingá, né? Pronto, eu tenho um desse também. Uma vez eu passei por lá e comprei. Isso é interessante. Aí você vê como fazer isso. Você pega fragmentos de rocha que estejam soltos, perdidos ali pelo ambiente, e você vai fazendo essas réplicas. É muito legal isso, por quê? Porque faz duas coisas. Primeiro, reforça a identidade local. Porque, por exemplo, as pinturas rupestres que tem nos afloramentos de rocha, eles podem ser reproduzidos nesses fragmentos. Tá? E aí o visitante, ele leva para casa uma réplica. Tá? Ele não vai ficar um curioso, um aventureiro, não vai lá degradar a pintura rupestre, porque ele está levando para casa uma lembrancinha em formato menor, reduzido. Tá? E ainda gira a economia local. Tá? Isso pode ser feito também em camisa, estampa de camisa, né? Aí você faz duas coisas, gira a economia, reforça a identidade local
e 3 coisas no caso, e ainda atua na conservação desse patrimônio, tá? Porque o cara não está tirando nada do local, ele está usando restos que estão soltos por lá para fazer essas representações, tá? Então, aulas de artes. Olha só, matemática. Eu me arrisquei a colocar aqui matemática, tá? Um exemplo da matemática. Então, você vê, você tem 2 locais, que eu coloquei as fotos, né? A outra saiu ali. A Serra do Itamorotinga, Serra do Jatobá, lá em Serra Branca, e a Pedra Comprida em Sumé, tá? O que um professor de matemática, por exemplo, pode fazer? Claro que a gente da geografia também pode, né? Mas um de matemática pode fazer. Ele pode pegar e matar a curiosidade do aluno dele. Porque a gente tem aqui, ó, os 2 locais, a Pedra Comprida e tem até aqui, ó, a Serra do Jatobá. Pedra Comprida e Serra do Jatobá. Tá? Ele pode matar a curiosidade do aluno dele. Imagina o professor de matemática que pega uma turma, eu tenho quase certeza que a maior parte da criançada deve se perguntar assim, professor, para que danado é que eu vou usar essas fórmulas matemáticas que eu aprendi aqui, nessa disciplina? A criança fica injuriada. Porque vê um monte de número, vê um monte de conta e não sabe para que vai usar. Aí eu separei aqui uma curiosidade, né? Então, por exemplo, o tal do teorema de Pitágoras, ele pode ser utilizado nessa forma. Você dá 2 posições no terreno para a criançada e manda ele calcular a distância entre esses 2 pontos. Então, usando ali o teorema de Pitágoras, né? Dá para trabalhar trigonometria, dá para trabalhar o cálculo também, tá? Então, você dá, por exemplo, as coordenadas de cada um desses locais para a criança não, para o estudante, né? De modo geral. E aí ele vai substituindo aqui os valores pelas coordenadas de cada um dos pontos. E ele consegue encontrar a distância em linha reta, pelo menos a distância em linha reta, entre esses 2 locais. Tá? Então é legal, porque você pode levar a criançada para conhecer, por exemplo, esses locais, salva as coordenadas dos pontos, dos geossítios, depois você vai para a sala de aula. Aí diz assim, vamos fazer agora, vamos trabalhar aqui a matemática da coisa. Qual foi a distância entre, sei lá, a Pedra do Peru sei lá, a pedra, a Pedra Comprida, entre a Serra da Engabelada e o Lajeado do Marinho. Então, você pode fazer várias visitas, tá? Salvar essas coordenadas e trabalhar depois na disciplina de matemática. Tá? Então, até o pessoal da geografia pode levar para campo, se o professor de matemática não quiser ir, né? O pessoal da geografia leva para campo, faz atividade de campo, salva esses dados todos, trabalha essa parte mais das geociências e depois entrega os dados para o professor de matemática trabalhar com a criançada em sala de aula. Né? Então, esse seria aí um exemplo, né, em relação à matemática. A nossa geografia, né, nossa tão querida geografia, atividades de campo, aí eu trago de novo aquelas fotos, né, atividades de campo, tá? Para mais diversos conteúdos que a gente trabalha na geografia, tá? Elaboração de mapas, tá? Seria um outro exemplo. Então, você pode trabalhar ferramentas como o Google Earth, né? Se quiser trabalhar com ferramentas digitais, ou então você pode fazer croquis, esboços, né? Eu saí de tal lugar, visitei tal outro lugar. Você pode pedir para o estudante fazer um mapa da localidade dele. Tem muita gente da área rural, né? Faça um mapa mostrando os pontos que tem de interesse perto da sua casa. Aí vai mostrar a serra disso, a serra daquilo, a pedra de não sei o quê, o rio de não sei das quantas, e colocar tudo num croquis, tá? Então, acho que é bastante interessante para a gente da geografia, né? E aí tem 2 exemplos, aulas de campo e elaboração de mapas. Do ponto de vista de conteúdo, né? Para a geografia, o conteúdo sobre intemperismo, ele pode ser muito bem trabalhado, intemperismo e erosão, né? Mas aí, no caso do intemperismo, feições muito comuns que vocês veem no dia a dia, quando estão no campo, né? Essas marmitas que tem do lado esquerdo, esses buracos que tem do lado esquerdo, né? Que são nas rochas, e os do lado direito. Aí a pessoa pode pensar, é a mesma coisa? Não é, né? Um é intemperismo físico, são as pedrinhas escavando, né? Ó, as pedrinhas escavando o leito rochoso. No outro é química, tá? Que pode ser trabalhado aqui, ó, em conjunto com o professor de ciências ou professor de química. Como é que a água dissolve a rocha? Como é que uma água tão dura, aquela história, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Como é que uma pedra tão dura e a água, essa água que a gente bebe normal, ela consegue dissolver a rocha? Aí o professor de química vai explicar as ligações químicas, né? As reações químicas entre água e rocha, os componentes da rocha. Então, ele pode trabalhar isso na sala de aula. O professor de ciências também pode trabalhar isso, né? Biologia pode trabalhar a presença daqueles líquens, né?
que são esses elementos alaranjados, né, que muitas vezes aparecem na rocha, né, tipo isso aqui, né, esses laranjinhas, que é uma associação entre fungo e alga, que também desgasta a rocha. Né? Então, assim, tem muita coisa que você pode estudar nesses ambientes. Tá certo? Então, eu separei só um tema, né, intemperismo, que seria o mais gritante de todos. No caso aí, dá para associar ó, geografia, ciências e química. O português e a literatura, né, incentivar a produção de textos que descrevam o ambiente, a cultura de vocês, né? Aí aqui tem um exemplo do Sidney, né, Luciano? Sidney Nunes, né, cordelista aí em Cabaceiras, né? Ele produziu na época um cordel sobre o Geoparque Cariri Paraibano. Aí ele, ao longo do cordel, ele vai descrevendo, né, de forma, digamos, poética, né, cada um dos geossítios que tem no projeto, né? Aí eu até destaquei aí um pedacinho, acho que eu não vou ler, né, porque eu já estou me estendendo demais aqui no tempo, né? Mas aí tem um trecho, depois se vocês quiserem eu compartilho com vocês o cordel inteiro, tá? Então, a produção do cordel, a produção de materiais, né, didáticos, pode botar um aluno para fazer um folder, pode botar um aluno para fazer um cartaz que fale sobre um ou outro local, tá? Que descreva o ambiente, que descreva a história, que coloque que indique a localização, tá? Dos geossítios. Então, para português também seria bastante interessante, né? Dá para associar com artes, né, também. Deixa eu ver o que mais aqui. E história, acho que esse aqui é o último, e história, né? Então, mostrar a história em loco e a história, por exemplo, em museus, né? Então, utilizar os museus que já existem, nos locais que não tem museu ainda, talvez tentar formatar um mini museu, pelo menos, né? Uma área de exposição onde você possa ter ali exemplares dos registros históricos daquele local, tá? Aí o que eu separei aqui, ligado à geodiversidade, né? Para entender a história da ocupação por meio das pinturas rupestres, por meio dos artefatos líticos, né? Aqui é um exemplo em museu, né? Museu aí de Cabaceiras. Aqui em zona rural, a presença das cercas de pedra, né? Muito comuns na região também. Qual é a origem dessas cercas de pedra, né? De onde que veio essa ideia de fazer esse tipo de cerca? Né? Como que essas pedras se arranjam? Porque até isso tem diferença, tá? Tem tipos diferentes de cerca de pedra, né? Que pode ser descrito. Do lado esquerdo é em Monteiro, me corrija se eu estiver errado, a casa, digamos assim, de Isabel da Loca, né? Então, me corrija aí, mas, salvo engano, é isso, né? A casa de Isabel da Loca, tá? Então, é o uso, né? Então, você tem a história, tem a cultura local, né? Associada, intimamente associada à geodiversidade, tá? Então, isso pode ser trabalhado esses conteúdos, né? Então, por que Isabel da Loca? Às vezes o cara pensa só o nome, né? Isabel da Loca, mas vai explicar o porquê, vai explicar qual era o ambiente, como é que foi construída aquela casa, e vários outros exemplos em Pai Mateus, né? Tem ali o local onde ficava, pela história, pelo menos se diz, né, se conta o eremita, né? Chamado o Pai Mateus, né? Então, ele morava ali e aí por diante, tá? Utilizava esses ambientes rochosos. História. Pronto, é isso. Como eu falei, eu falo, né? Eu costumo me estender bastante. E aí eu tentei falar um pouco rápido para ver se chegava aí, acho que ainda passei um bocado do tempo. Estou vendo aqui 8 horas, né? Professor, maravilhoso. Viu? Bom, aí eu fico à disposição se não tiver estourado demais o tempo, fico à disposição para a gente trocar umas ideias aqui, tá? Tá aqui os meus contatos de novo, vocês podem anotar e podem fazer contato sempre que quiserem.